Vamos falar aqui um pouco de gráficos das funções exponencial e logaritmo. Comecemos pela função exponencial. Observa que uma exponencial é uma expressão deste tipo, por exemplo, 2 elevado a x. Eu digo que é uma exponencial de base 2, ou 3 elevado a x, ou 1 meio elevado a x. Tudo isto são funções exponenciais. Ou e elevado a x, em que o e é um número irracional igual a 2.78182, etc. Quais são os gráficos que estas funções têm? Enfim, como à parte aqui, talvez possas achar um pouco estranho como é que um número irracional como este, porque é usado como base de uma exponencial. À medida que o nosso curso for decorrendo, tu vais ver que a função exponencial e a função logaritmo, elas ficam mais simples quando as bases são estas. Também temos um logaritmo na base e, que geralmente se designa de uma maneira equivalente por ln de e e lê-se logaritmo neperiano, em que este nome neperiano vem de Neper, que foi um matemático que trabalhou com logaritmos Neper. Ok, mas estávamos na função exponencial. Uma função exponencial, ela tem, vou pôr aqui o gráfico da função é 2 elevado a x. 2 elevado a x. Vou pôr aqui. Okay? Até podemos pôr aqui y igual a 2 elevado a x. E aqui o que eu quero que vejas é o seguinte. Por exemplo, se eu fizer x igual a 2, 2 elevado a x fica 2 elevado a 2, que é 4. O valor de x eu coloco aqui no eixo 2 e no y é o valor que esta expressão toma e ela é marcada 4, é marcada aqui neste eixo. Okay? Portanto, este eixo que está aqui é responsável pela letra y, pelo valor da exponencial, e este eixo que está aqui, este, é responsável pela letra x. Agora, é fácil convencer-te da razoabilidade, digamos assim, que este gráfico tem, porque quanto maior for o valor de x, maior é o valor de y. Portanto, não te surpreende com certeza que esta altura, que é o valor de y, aumente à medida que aumenta o x. E também, à medida que nós diminuímos o x, não nos surpreende que esta linha se aproxime do número 0. Porque, para já, se eu fizer aqui x igual a 0, ficas com 2 elevado a 0, que é 1. Portanto, este valor aqui, onde a linha corta o eixo, é 1. Agora, se o número for muito pequeno, por exemplo, imagina tu que eu ponho aqui menos 10. Okay? Se puser x igual a menos 10, observa o que é que vamos aqui ter? Menos 10. O y é 2 elevado a menos 10. Isto é 1 sobre 2 à décima. É 1 sobre 1024. É aproximadamente uma milésima. Agora, se tu puseres onde está menos 10, puseres, por exemplo, menos 100, puseres x igual a menos 100, o 2 elevado a x, 2 elevado a menos 100, é um número muito pequeno mesmo. 1 sobre 2 elevado a 100. O número que está aqui em baixo é aproximadamente 1 seguido de 30 zeros. Este número é muito pequeno e, de facto, à medida que nós fazemos o valor de x ficar mais pequeno, mais e mais, à medida que vamos andando para este lado, o valor da exponencial aproxima-se cada vez mais de zero. Costumamos até dizer que tende para zero quando o x tende para menos infinito, quando estamos a deslocar-nos para a esquerda do eixo. Se tiveres uma base maior do que 2, a curva ela vai passar por cima da curva a vermelho até a este ponto. Ela também corta o eixo do x aqui no ponto 1, porque 3 elevado a 0
dá 1. Este ponto aqui é o ponto em que x vale 0. Mas depois, quando passamos para o lado de cá do eixo, para a esquerda, quando o x toma valores com sinal menos, a curva verde passa abaixo da curva encarnada, porque é fácil ver, por exemplo, se pensares na curva 2 elevado a x, se pensares nesta e pensares no valor de x igual a menos 2, por exemplo, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Se pensares em 3 elevado a x, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 nono. E 1 nono é mais pequeno do que 1 quarto. Portanto, estás a ver que nesta linha os valores da curva a vermelho, 2 elevado a x, estão sempre acima dos valores do 3 elevado a x. Se diminuirmos ainda mais o nosso expoente, a nossa base, como neste caso, então a curva aqui passa abaixo da curva a vermelho e aqui em cima passa acima dela. Se tiveres uma base entre 0 e 1, por exemplo, suponho base 1,5, a exponencial toma esta forma, em vez de tomar aquela que vimos há pouco, que era assim, ela toma a forma que aqui está, e é fácil ver que a forma que é esta, por exemplo, é fácil ver que quando o x é 0, a curva corta o eixo dos y no ponto 1, porque 1 elevado a 0 é 1. É fácil ver que à medida que o x aumenta, o valor da exponencial diminui. Por exemplo, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio, que é 0,5. 1 meio elevado a 1, por exemplo, aqui dá 1 meio, aqui, suponho que isto é 1 meio. E se elevares 1 meio a 2, isto já dá 1 sobre 2 ao quadrado, já dá 1 quarto, que é 0,25. Portanto, se eu puser aqui 2, o valor diminui. E se este expoente começar a ser muito elevado, o valor da função começa a diminuir e diz que tende para 0, aproxima-se cada vez mais do eixo à medida que o valor de x cresce, que tende para infinito, como se costuma dizer. Não se consideram bases com sinal menos, portanto menores do que 0, porque uma expressão deste tipo não tem significado para todos os valores de x. Por exemplo, ela tem significado se considerarmos x igual a 2, menos 2 ao quadrado dá 4. E então, esta curva para x igual a 2, ela valeria a 4, teria este ponto. Mas ela não tem, por exemplo, valor quando o x vale 1 meio, porque menos 2 elevado a 1 meio é raiz de menos 2, e isto não tem significado em r. Portanto, para alguns valores poderíamos ver quanto é que a função vale, para outros não. Não é uma função, como se costuma dizer, contínua, e então estas funções perdem alguma utilidade quando a base é menor do que 2. Isto se estivermos a falar no conjunto de números reais. Conjunto de números reais. Porque no conjunto dos números complexos, que é mais largo do que este, estas funções já começam a ter sentido, a podermos atribuir um valor complexo a este número, mas nós não vamos trabalhar com o conjunto dos números complexos, portanto, em R não vamos considerar exponenciais com base negativa.